Tá, então, título da minha apresentação, boa tarde a todos. Eu sou o professor Lucas, Tessituras, entre Educação do Campo e Desenvolvimento Regional na Gestão Escolar da Amazônia Ribeirinha Insular. Então, assim, esse trabalho ele trata da educação do campo, né, e como que ela se relaciona com a questão do desenvolvimento regional das comunidades, especificamente da Amazônia Ribeirinha Insular, a questão das ilhas, das comunidades que moram em ilhas, pela perspectiva da gestão. Bom, então, o tema ele surgiu com essa questão da procura de como que as gerações das comunidades elas continuam a buscar pelos seus direitos, né? O papel da escola em inserir o aluno na questão das dinâmicas econômicas que são presentes no dentro da comunidade do aluno, né? E fora as referências externas de economia, como que a escola trata esse percurso do aluno para que ele obtenha qualidade de vida, ele, a família, né? Também em busca de promover equidade nas ações pedagógicas com essa vista, né? Porque na resolução de problemas, por meio da gestão, da coordenação pedagógica, nem sempre é levada em consideração a questão da diversidade de indivíduos, né? Então, às vezes, a resolução de algum problema que venha a acontecer, ela não leva em consideração uma pessoa que seja mais vulnerável socioeconomicamente. Então, com vista nisso, estudos como esse, eles são bem plausíveis. A socialização da produção de conhecimento aplicada às necessidades cotidianas dos grupos populares, né, que é essa questão de estar deixando a cultura, ao empirismo da comunidade como vistas para foco do trabalho pedagógico. E a pergunta norteadora do estudo é essa: qual a relação entre gestão escolar e desenvolvimento regional nas comunidades ribeirinhas das ilhas artificiais da Amazônia? Bom, a justificativa. O estudo se deu por uma. Eu trabalhava nessa escola, cheguei a trabalhar lá, e eu sempre via que existia essa questão de, entre os municípios, que a comunidade ela fica entre dois municípios, Jacundá e Goianésia do Pará. Então se confundiam, não se sabia se a vila em questão, a comunidade, ela pertencia a um município ou ao outro. Em vista dessa confusão, o destino do escoamento de produtos, informações e políticas públicas do acesso à educação eram desviadas, as pessoas não sabiam como chegar até lá, até pela questão do turismo também, né, das ilhas e tudo mais. O estudo ele pode melhorar a compreensão de como a educação é oferecida para as comunidades ribeirinhas de ilhas artificiais e adjacências, e como se relacionam com a busca da qualidade de vida socioeconômica desses grupos. Bom, o meu trabalho na questão da revisão teórica, eu trato da questão da concepção democrática participativa de gestão, segundo o Libânio, que ela fala, ele atesta a coletividade entre a direção e o pessoal da escola, né, na questão das metas, nas decisões discutidas publicamente, sempre essa questão de trazer a participação de todos, né, na divisão de tarefas, todos da equipe de trabalho. O mesmo autor, ele também aponta que não é porque todos têm essa questão da participação que o trabalho seja subjetivo, não. A objetividade da gestão, ela é configurada, é feita a manutenção através de acompanhamentos, de diagnósticos, e sempre se apresentando com uma objetividade, qual o objetivo, né, a meta que a escola tem perante a comunidade, na sociedade. Os usos conscientes de recursos, né, a gestão, a gente sistematizar a gestão escolar também primar por fazer com que os recursos eles sejam melhores distribuídos principalmente na questão do desenvolvimento, né, quando o tema trata o desenvolvimento. Segundo Costa, os ribeirinhos eles são sociedades culturais que eles têm objetos no cotidiano deles, né, como a canoa, lanchas, botes, barcos. É uma
um ponto de partida conceitual para a gente se prosseguir, né? Mas claro que a comunidade ribeirinha, a sociedade ribeirinha, ela abrange muito mais do que ter certos objetos, né? Ela abrange também ter uma relação orgânica, né, com o rio. Já o Freire, ele diz que a educação ela acontece pela questão do inacabamento do ser humano, da gente poder questionar os aprendizagens, questionar o que ainda está faltando e sempre se ver como questão para transformar, né, as vivências a partir das que nós já temos, mas construir outras com essa questão do inacabamento, né, e assim poder transformar a realidade. Bom, em questão do desenvolvimento regional, ele é um estudo que, após a Revolução Industrial 1 e 2, ele ganhou muito ênfase porque o capitalismo ele trouxe a lógica do desenvolvimento mais tratada na questão da exploração do trabalho, do acúmulo do lucro, né? Então, essa base de lucro e exploração de trabalho, ela traz um viés mais de crescimento, porque o desenvolvimento ele preza muito pelo social e pelo ambiental e não apenas pelo econômico, pela questão de crescer, acumular, né? É isso que acontece na administração e na gestão escolar. A gestão escolar está ligada à socialização da produção do trabalho pedagógico, enquanto a administração ela está ligada ao controle de processos de produção de conhecimento. Aí a lógica de desenvolvimentalista na escola, Gonçalves, 2015, ele diz que a educação de qualidade com relação ao desenvolvimento econômico, ela traz a inserção, a integração das oportunidades, da produtividade daquela sociedade dentro das atividades escolares, né? Dentro do planejamento. Com vista, ele aponta que os arranjos produtivos, né, que são os braços, né, os campos de atuação, por exemplo, vendas, por exemplo, pesca, saúde, né? Assim, aí todo mundo que trabalha naquilo, cada representante faz parte de um arranjo produtivo. Então, quando eles se juntam, né, para se socializar ali, dentro das comunidades, podemos chamar de arranjos produtivos. Então, ele também fala sobre isso, esse autor, né? E ele também coloca em questão a questão que socializa as características ambientais, respeitando, né, as questões ambientais, culturais, sociais. A educação do campo ela trabalha com sujeitos que têm uma racionalidade. Claro que todos os seres humanos são racionais, né? E cada um de nós temos uma racionalidade própria a partir das experiências que nós vivemos, né? Do ambiente que nós estamos. E mesmo que expostos a esse processo de desenvolvimentista, a lógica camponesa da questão da família, o peso da tradição, da questão da religião e das variáveis da natureza simbólica cultural fazem esses sujeitos atribuir significados diferenciados ao mundo. Bom, Pontes, 2014, ele vai falar que o Porto Novo, que é a vila onde eu pesquisei, ela se localiza a 115 quilômetros da cidade de Goianésia do Pará. Ela tem uma população de 7 mil habitantes, essa vila. E ela fica à beira do lago, da represa de Tucuruí. Por isso que são ilhas artificiais, porque foi feita uma represa no rio Tocantins, perto da cidade de Tucuruí. Bom, esse contexto de feita essa represa foi um contexto de desenvolvimento da Amazônia, que esse autor, o Correp, 1981, ele fala da integração da Amazônia, né, que aconteceu a partir da criação de rodovias, do fluxo migratório de nordestinos para trabalhar dentro da Amazônia, os incentivos fiscais a empresas de produção de matéria-prima para exploração dos recursos naturais e projetos de colonização, de assentamentos, de vilas. E tudo isso causou, além de desenvolvimento, mas também conflitos territoriais e migração espontânea, entre aspas, né? Porque quando a gente fala de migração espontânea, é os interesses. As pessoas que passaram a ocupar o espaço da Amazônia com interesse econômico. Por isso que está, entre aspas, espontânea. Vivências com o rio artificial, inundado. Então, esse rio, a represa foi construída em 1980.
Bom, a Escola Rui Barbosa, ela atende do primeiro ano do fundamental até o nono ano, tá? E tem 240 alunos matriculados. Esses autores, eles falam sobre a relação que as comunidades de ilhas da Amazônia, elas apresentam com a natureza, né? Porque quando a gente fala de educação do campo e a gente de comunidades, a gente está falando da relação do homem com a natureza. Então, tradicionais são aquelas que apresentam uma relação mais orgânica com o rio, e elas também apresentam as origens quilombolas e indígenas, é bem presente naquela comunidade. E as estandardizadas, elas ressignificam essa experiência rural com padrões de vida urbano, ou seja, ela traz esse referencial urbano e leva para dentro da ilha e na comunidade. Tá? Então, isso se mostra através da moradia espaçosa, horizontal, questão de jardinagem, assim, técnicas diferenciais de organização social, não típicas daquela região, né? Ou seja, você consegue perceber com um destaque dentre o que a gente vê de mais abrangente. As fluidas. As fluidas, elas são relações mais rasas com o rio, não são aquelas relações orgânicas de grande dependência, e, e são interações da beira-rio, são aquelas que são feitas através do veraneio, da prática turística, com vistas à contemplação da paisagem e o lazer, né? Ele traz muito essa questão do lazer, na questão da fluidas, né? Das relações fluidas. A metodologia foi uma revisão bibliográfica, o estudo exploratório, né? O meu estudo é um exploratório, uma pesquisa de campo. Eu fiz uma entrevista com a direção escolar. Bom, essa parte da teoria foi segundo o Gil, em relação à entrevista, tá? Eu não vou me aprofundar muito para não deixar o tempo ficar muito longo. A abordagem do estudo é qualitativa, analisando as respostas da direção e algumas fotografias. Foi dado sigilo das identidades dos envolvidos devido aos padrões éticos da pesquisa. Os resultados de discussão. Falando sobre o diretor, falando sobre a gestão escolar e desenvolvimento regional, foi informado que a escola tem uma grande responsabilidade com o desenvolvimento socioeconômico da vila. Na escola trabalhamos diretamente com alunos, pais e moradores, orientações e conscientização voltada para a melhoria. Nossa região é rica em diferentes formas rodeada de ilha, o que mais enriquece é a pesca, a revenda de peixe. Com isso, as oportunidades de ver a comunidade crescer, os moradores se tornam empresários. A escola não deixa de ser primordial para o crescimento. No segundo tópico, ações da escola com reafirmação da identidade ribeirinha. Em relação à afirmação da identidade, a escola trabalha dentro do projeto cívico, né, o torneio de pesca esportiva que existe lá, enfatizando a importância do resgate da cultura pesqueira, e a identidade do pescador, do agricultor, é trabalhada, junto ao desfile, e também no Arraial do Pescador, no mês de junho. Aí outro tópico já realizaram-se ações para incluir o fazer pedagógico no aprimoramento de pequena produção familiar das ilhas? Como? Aí não. Né? Então, a resposta ela foi negativa, até no estudo qualitativo, até a ausência de dados, ela também indica alguma coisa. Né? Então, assim, essa questão da produção familiar da ilha, ela ainda não é, assim, presente na prática pedagógica, né? Quais as escolas de ilhas e modalidades de ensino sob gestão da Escola Rui Barbosa? Como se relacionam tomando referência à Escola Polo? Aí, assim, ela informou, escola em ilhas tem somente uma. Tem outra escola que, para chegarmos até ela, usamos transporte aquático e um terrestre. Atendemos a modalidade multisseriada da educação infantil ao quinto ano. Ambas escolas ficam a cerca de 7 quilômetros da Escola Polo. Então, são duas escolas, uma na ilha, com transporte aquático, e outra terrestre. As duas são 7 quilômetros da Escola Polo, né? Ou seja, as duas são anexas. O trabalho pedagógico está voltado... Aí aqui já é uma relação que eu fiz, né? Já é os resultados, no caso.
Análise. O trabalho pedagógico está voltado ao crescimento econômico, destacando a revenda de produtos, mas também reafirma identidades pescadoras em eventos educacionais. Ademais, produz influências externas do consumo na dinâmica insular tradicional, indicando estágios de desenvolvimento da piscicultura. Sua insularidade mais fluida está no veraneio e no turismo, o qual distancia o resgate da pesca artesanal no cotidiano ribeirinho. Então, assim, existe uma distância da ancestralidade deles, da pesca artesanal, né? Aquela mais rústica, que usa fio, isca e joga. A piscicultura ela já tem um momento de desenvolvimento regional daquela comunidade, e eles estão mais ligados à questão do crescimento econômico, né, no empreendedorismo e o desenvolvimento econômico. As características desse ponto elas não são tão bem vistas quanto as do crescimento. Em relação a essa imagem, eu deixei aqui destaque, os limites do município. Como eu havia falado para vocês, no caminho para chegar na vila, a gente tem ela é no limite entre dois municípios, Jacundá e Goianésia. Então, a placa, ela atesta isso. Tá? Então, por isso que para chegar lá, informações, pessoas, o fluxo de mercadoria, de serviços, acaba não chegando como deveria chegar por essa questão identitária. Aqui são as fotos do transporte aquático que os alunos usam, né? Que são chamados de rabetas. Essa escola com azul e branco de madeira é a escola da ilha. Essa escola se chama Irmãs Coelho, ela atende a educação infantil. E essa escola de verde e branco, ela é a escola complementar. O nome dela é essa, tá? Ela não é complementar. Ela não somente é complementar por ser anexa, mas o nome dela é complementar. E ela atende do primeiro ao quinto ano também. Ela fica por via terrestre. E a de branco e azul por via aquática. E a que está acima, a imagem acima, a construção, é a Escola Rui Barbosa, na frente. Ela não tem identificação na frente. A identificação dela fica dentro. Tem o brasão, dá para ver na escola ao lado. Tem um brasão, tem o nome da escola. E a outra parte, a primeira imagem, à esquerda, ela mostra o caminho para chegar lá, né? Existe muita lama, existe muita água, difícil acesso, porque esse trabalho, essa palestra, ela não apenas é pedagógica, mas ela também é política. Então, ela traz a realidade do acesso e de como a educação ela ainda precisa de muito investimento. E aqui são minhas referências e meus agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus, que é o cristianista, que eu acredito, né? É a minha orientadora, a professora Aline Fernanda, meus familiares, aos meus pets e aos meus amigos, tá? Todos importantes para a realização desse trabalho.